Glória a Deus. Deixa o espaço. O Senhor, Ele... Pode sentar. A gente agora vai bater um papo. Ele é a nossa estrela da manhã. Ele nos perdoou e Ele nos faz viver coisas novas. E esse Deus que faz coisas novas usa histórias ordinárias. Pessoas comuns. Gente normal. E muitas vezes a gente está meio distraído com as histórias de quem está do nosso lado. Você já parou para entender quão legal são as histórias das pessoas que estão do seu lado? Você já perguntou para ela, conta um pouquinho da sua vida? É tão legal ouvir as histórias. E às vezes a gente passa anos convivendo com pessoas e não conhece as histórias delas. Já aconteceu com vocês? Às vezes a gente conhece mais as histórias das pessoas que estão na internet do que quem está do seu lado. Sim ou não? Quem sabe da fofoca da semana da mocinha que separa... É uma coisa maluca. É verdade. Gente, eu fiquei impressionada. Tinham mais de quase 5 milhões de compartilhamento da história de alguém. Mas a gente, às vezes, não presta atenção de quem está do nosso lado. Não conhece a história de quem está andando com a gente. E é muito interessante porque contar histórias, ouvir histórias é uma coisa que eu gosto, né, gente? Eu sou uma contadora de histórias, vocês já sabem. Mas o Senhor nos levou, para quem não sabe, né? A gente teve o prazer de começar essa igreja lá na sala de casa. Mas agora, desde janeiro, o Senhor nos levou para outro lugar e hoje a gente mora em Luxemburgo, a muitas horas de voo daqui. Estar longe não quer dizer que você está distante. Porque dá para estar perto mesmo estando morando longe. Aliás, eu sempre falo que as minhas grandes amigas, se eu posso pôr numa mão as minhas melhores amigas, hoje ninguém mora perto de mim. Claro, também agora fui morar muito longe, né? Mas grandes relacionamentos que eu formei na minha vida são de à distância. Mas uma dessas cis, que já está com a gente há alguns anos, e eu conheci algumas coisas da história dela, um mês e pouco atrás. Eu falei, mas a gente precisa conversar, e a gente fez um FaceTime. E eu não sei explicar como, mas ela começou a me contar a história dela. Eu tinha algumas ideias, mas ela começou a me contar detalhes da história dela. Quando terminou aquela ligação, acho que foi quase 1 hora de FaceTime, né? 2 horas. 2, né? 3 horas de FaceTime. A gente não vai ficar 3 horas aqui, tá? 3 horas a gente ficou? 3 horas. E ela me contou a história dela. E eu falei, mais gente precisa escutar. Venham pra cá, Camila. Ela tá morrendo de vergonha, gente. Dá um aplauso de verdade, para ela ficar com mais vergonha. A Camila é uma mulher que conhece a Jesus há muito tempo. E que está tendo coragem hoje de compartilhar a história dela. Pela primeira vez em público, ela falou, Érica, tem amigo meu da vida inteira que não sabe essa história. Você já quer começar pedindo perdão para eles? Estou brincando. Mas vamos sentar. E... Se eu vou sobreviver isso vai, aqui, vai. gente. Esquece que elas estão aqui. Esquece, a gente só está aqui no nosso FaceTime. A gente agora só está pertinho. E a Camila tem uma história linda. E quando ela terminou de contar algumas coisas que ela me contou, ela falou, eu era a menina que chora. Camila foi conhecida como a menina que chora. E eu quero que você comece contando um pouquinho. Faz de conta que elas não estão aqui. Conta pra mim como é essa história da menina que chora. Eu chorava muito no prédio que os meus pais moram até hoje, né? Eu era conhecida como a menina que chora. Não sei, eu nunca fui a única Camila em lugar nenhum, né? Então não lembro se tinha outra Camila no prédio. Mas eu era a menina que chora. Nós moramos muitos anos lá e depois nós saímos. Quando eu voltei para esse prédio, eu já era uma mulher adulta. E as pessoas mais antigas do prédio falaram, a menina que chora voltou. Por que isso? Porque eu fui diagnosticada com depressão com 1 ano e meio de idade.
Na verdade, a minha primeira crise de depressão foi com 1 ano e meio. E eu fui revirada do avesso quando era criança, porque um bebê que não para de chorar, né, uma criança de 1 ano e meio que não para de chorar, devia estar com alguma dor, com alguma coisa, né? Então, os médicos e os meus pais procuraram o porquê do choro, né? Então, eu fui em muitos médicos, muitas coisas, e nunca se descobriu nada. E minha mãe continuou criando a filha que chora, né? Com 2 bebês, praticamente, porque a minha irmã tem 1 ano e meio de diferença entre eu e a minha irmã, né? Você apareceu. Sou eu, chorando. Numa crise qualquer, gente, eu estava chorando. Aí, no meu aniversário de 2 aninhos, eu comentei com a Érica que os meus aniversários eram um momento difícil para os meus pais, porque eu só precisava de um motivo para chorar. E eu estou chorando aí porque está cantando parabéns, e se canta parabéns, as pessoas vão embora depois e a minha festa acabava. Então, aí eu chorava. Também nunca gostei de ser o centro das atenções. Então, ficar ali atrás do bolo, todo mundo me olhando, também me incomodava bastante. E eu não parava de chorar, de fato. Quando eu comecei a falar, a me expressar, eu falei para minha mãe que eu chorava porque o meu coração doía. E aí nós fomos para o cardiologista de novo, para o neurologista e tal. E foi o cardiologista que falou para minha mãe, não é comigo, você precisa levá-la no neurologista, porque o coração dela, de fato, dói, e dói muito, mas não é dor física, né? Então, você leva ela no neurologista e vê o que está acontecendo, né? E aí o neurologista constatou. Eu brinco que o meu cérebro não funciona direito. O meu cérebro ele não fabrica os hormônios da felicidade, digamos assim, a endorfina, a dopamina, não sei o quê, em quantidade suficiente para me manter bem, né? Então, é uma coisa crônica, né? Estaria comigo, né, por onde eu fosse. Eu não era só o Espírito Santo que ia comigo, A tristeza também. A tristeza também ia. E o médico falou, não tem o que fazer, né? Boa sorte, Deus te abençoe, siga. E você tinha 3 anos, né? 3 anos. Esse foi o diagnóstico com 3 anos de idade. E falou, olha, lembrando, gente, que a gente está falando dos anos 80, né? Então, a gente não tem... Eu sei que eu pareço novinha, mas... Sei que não também, mas... nos anos 80, a gente não tinha as medicações e o conhecimento que a gente tem hoje, né, na área da neurologia, inclusive da psiquiatria, psicologia. Então, eu fui entregue para minha mãe, e faz aí, né, o que der. Ou então, tomar aquele medicamento famoso, pode falar? O medicamento famoso de antigamente, que era o tal do Gadernal, que era a única coisa que tinha na época. Mas o médico falou, ela tomando Gadernal, você vai ter paz, porque a menina vai parar de chorar, mas ela vai se tornar uma pessoa disfuncional, porque eu tomaria o Gadernal pro resto da vida, já que o meu problema é, vamos dizer, crônico, né? Nasceu comigo. Sim. E quando... Isso são 3 anos, e aí a sua mãe tem que aprender, já que não tem remédio, que é porque ela entendeu que dar um remédio tão forte traria consequências muito sérias, e não só para agora. E é de uma generosidade dessa mãe muito grande, porque ela abre mão do conforto dela, de ter uma menina que para de chorar, para aprender a gerenciar, com a ajuda de muita gente em volta, como que faz para viver até a idade que você achou o remédio. A minha família, eu brinco que nós somos sobreviventes, né? Eles são sobreviventes a mim, né? Hoje, quando eu tenho 3 filhos hoje, quando uma delas, que é mais chorona, chorava, eu entrava em pânico, né? Com medo dela ter a mesma coisa que eu, e eu falava, eu não sou minha mãe, né? Eu não tenho a capacidade que ela teve, né? Quando os médicos falaram do Gadernal, a minha mãe, logicamente, ficou apavorada, e conversando com os meus avós, que eram pessoas muito sábias, eles decidiram, em família, que não iam me dar um remédio, que eles iam... Meu avô falou assim, traz ela para casa, aí nós vamos criá-la com o Espírito Santo e não com o Gadernal.
É muito forte. É a importância de você ter comunidade, de ter alguém que para a sua vida para cuidar da necessidade do outro. É uma mãe que para cuidar. Uma família inteira. Uma família inteira que vive em torno do cuidar de uma criança que não tem solução médica. Então, não tinha o que fazer. Só que isso, gente, ela vai ter que escrever um livro, eu acho, porque tem muita história. Imagina, ela me contou em 3 horas, a gente tem poucos minutos. Isso tudo vai até 16 anos. Quando você tem 16 anos, então você passou a infância... A infância toda. A adolescência. Quando você tem 16 anos... Quando eu entrei na adolescência, tudo piorou, porque o meu problema é hormonal. Então, na adolescência, virou uma baderna monstra, né? E também as crises foram piorando, né, gente? Porque quando eu era criança, eu só chorava, né? Na adolescência, na infância maior, né, na segunda infância e na adolescência, eu fui fazendo construções, né? Eu fui percebendo que era uma coisa que eu brinco que ser depressivo é horrível. Ser depressivo crente era pior ainda. Porque eu tinha uma família maravilhosa, eu tinha a minha salvação, eu tinha pais que pararam, tios que... Aquele aniversário de 2 anos que vocês viram aqui, só acabou depois que eu literalmente caí no chão de sono, porque os meus tios e os meus primos ficaram na festa, que já tinha acabado, até eu dormir, para que eu não iniciasse outra crise, e aí a minha mãe ia ficar lá. Então, eu parei a família inteira, né? E, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo, eu tenho tudo para ser feliz e não sou. A minha mãe parou de trabalhar, tinha um late-late, né? Eu tinha um cachorro... rapidinho. Eu tinha um cachorro de pelúcia que eu ganhei em um dos aniversários de 3 anos, e... Quando eu acordava, eu dormia com ele, né? E quando eu acordava e levava o late-late comigo, a minha irmã saía correndo na frente para avisar para minha mãe: a Camilinha está vindo com late-late. Isso significava para minha mãe que ela não ia trabalhar, que ela ia passar o dia comigo na rede, fazendo carinho no meu coração, cantando 1 milhão de musiquinhas, orando, né? E tudo isso me incomodava, porque minha mãe fazia tudo e eu continuava triste, né? Os meus pais tinham uma condição financeira boa, então eu não tinha nada, nenhum motivo para chorar. Então eu ficava mais triste ainda, né? E me sentia ingrata perante Deus. Ele me deu tudo e eu sou incapaz de ser feliz. E aí, quando vocês... Mas essa luta e essa busca de ajuda e de como que a gente pode fazer foi sim. acontecendo até que, com 16 anos, vocês encontram o médico, que é o anjo, que é o do céu. Doutor Elias, olha, hoje ele já deve estar no céu, porque ele era um senhorzinho na época. Mas, na adolescência, como o problema era hormonal, né, bagunçou demais. E a minha mãe se viu numa situação assim, eu era completamente dependente dela, né? O fato de eu viver nos Estados Unidos sem a minha mãe estar perto era uma coisa assim, inimaginável para a família. A minha despedida lá foram os meus tios e os meus primos assim: ela vai mesmo? Vai acontecer alguma coisa e ela... Porque eles acham que eu não percebo, tá, gente? Mas até hoje, se acontece alguma coisa, fica todo mundo assim, observando qual é a reação dela, né? Mas, enfim, a minha mãe viu que eu era dependente demais dela. A minha irmã ia naqueles retiros que as igrejas faziam e tal. Eu nunca ia, porque eu não podia ficar longe da minha mãe, porque eu podia ter uma crise e não ter ninguém perto, né, e tal. E a minha mãe falou: se acontece alguma coisa comigo, ela vai morrer, né? E outra, eu estava muito ruim. Nessa época, com 16 anos, eu comecei a namorar. Eu namorei um menino e quando ele entrava na minha casa, eu estava sempre no quarto, porque eu era a menina que chora, depois adolescente enquartada. Gente, imagina você ter depressão nesse nível, não ter solução e ainda ser adolescente. E eu fico imaginando, uma coisa que nós conversamos foi sobre o desafio dessa mãe que tem que lidar. Como que você lida? É uma condição da doença dela, e a gente tem muitas mães atípicas na nossa comunidade. Manha, eu tenho que corrigir, eu não tenho que corrigir, como é que eu resolvo? Isso vai virando uma situação muito desafiadora, né? Nossa, meus pais são guerreiros, o meu pai ficava assim, sem ação. Essa reação dela é o quê? É a doença, é a Camila, é malcriação. E eu era uma criança malcriada, tá, gente? Eu era, sim. Momento confissão. Eu era boca dura, na verdade, né? A pessoa sem filtro.
E eu lembro que quando eu comecei a namorar com esse menino, tal, foi na mesma época que nós achamos um médico, porque a minha mãe, dentro da nossa comunidade, começou a conversar com algumas pessoas de confiança para ver se achava alguém para me ajudar. E a esposa de um pastor indicou esse médico, o Dr. Elias, que ele era médico e pastor, em São Paulo, e nós fomos, mais ou menos na mesma época que eu comecei o namoro com esse menino. E aí, nessa consulta, eu acho que foi a pior, minha mãe está assistindo agora, acho que foi o pior dia, um dos piores dias da vida dela, porque o médico entendeu tudo, não, está tudo certo, é isso mesmo, não é raro, ele quis dizer, né? Tem muitas pessoas que têm e não sabem, né? Aí ele falou assim, tem que tomar remédio, não tem jeito, ela não vai sair daqui, né? Tem que ter a medicação. Na medicação, não, primeiro ele falou que a melhor coisa que foi feita foi não ter me dado a medicação nos anos 80, porque eu não seria a pessoa funcional que eu estava lá na frente naquele momento. Ele falou, depois disso, aí ele derrubou minha mãe. Ele falou, agora vocês vão ter que procurar um psicólogo, você, a família toda, porque, a partir da medicação, vocês vão conhecer a Camila. Vocês conhecem a doença. Agora, vocês vão conhecer a Camila, a personalidade dela, o jeito dela. E aí, ela vai aprender a sorrir. E aí, eu, como uma boa bocadura, eu retruquei o médico. Eu sei sorrir, né? Eu vou aprender a sorrir. Ele falou assim, não, você sorri por, acho que é mimetização, se eu não me engano o termo. Você não você não sente o que as pessoas, a alegria das pessoas quando elas sorriem. A motivação do meu sorriso era porque a Érica sorriu para mim e eu retribuo o sorriso para ela. E não porque eu estava feliz e sorri também. Gente, vocês entendem a realidade? Minha mãe morreu nessa hora. Você tem uma filha que com 3 anos tem depressão, você fala, bom, eu tenho que tomar a melhor decisão, vou gerenciar isso, e tem 16 anos, e o médico olha e fala, até hoje a sua filha não soube o que é ser feliz. Você vai conhecer agora uma nova filha. Por quê? Porque existe uma graça na medicação. Porque Deus deu sabedoria aos médicos, aos cientistas, e geraram e produziram uma medicação. Nós precisamos parar com essa mentira de que medicação é do inferno, que crente não toma remédio. Se nós temos um problema no coração, nós vamos tomar remédio para coração. Se nós temos um problema hormonal, nós vamos precisar fazer coisa de hormônio. Se nós precisamos de remédio, nós vamos crer, porque o Senhor usa a medicação. É graça comum, que está disponível não só para aqueles que creem em Deus, mas para aqueles que não creem também. Glória a Deus por isso. E essa mãe, de repente, é chocada com essa notícia e fala, ok, então vamos ter. Aí ela conheceu uma nova Camila. Aí todos que nós terminou o namoro, né? Então, aí nessa fase, como era uma nova Camila, né, namorar com aquele menino não fazia sentido, eu terminei com ele. Coitado, gente. Porque, como eu me tornei uma nova pessoa mesmo, a galera da igreja, os meus amigos adolescentes na época, associaram a ele. Eu falei assim, nossa, a Camila terminou o namoro com fulano e agora ela é feliz, olha. Ele estava fazendo muito mal para ela. Coitado, ele era muito bonzinho, e ele aguentou crise, diferente do Cido. Meu marido, quando ele chegou, eu já estava normal, né? O primeiro namorado que aguentou a bronca e ainda saiu. É isso aí. Cá, eu vou ter que puxar um pouquinho, porque a gente já passou. Embora. A gente já perdeu tempo faz muito tempo, tá, gente? Mas não está muito interessante? Nós vamos só pular. A gente... Vamos nos 20 e poucos anos, quando... Porque aí, só fazer um resuminho do que ela me falou. Ela falou, então, 3 anos eu estou chorando, 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 passo a minha infância e adolescência toda, tomo remédio, começo a aprender a sorrir, mas existe um conflito. Qual que é o maior conflito? E ela falou aqui, se você não prestou atenção. Ser depressivo é ruim, ser depressiva crente é pior. O que eu faço com a minha fé quando eu tenho uma doença que Deus não me cura? Eu entrei em várias crises, eu tomei o remédio, parei o remédio 1 milhão de vezes, porque eu não queria ser dependente do remédio, eu queria ser dependente de Deus. Então, toda vez que eu parava o remédio, tinha crise e tal. Então, foi muitos vai e voltas, mas a minha pior crise era espiritual. Era uma dor muito grande. Eu comentei agora no carro com meu marido, e ele me olhou chocado, então acho que eu vou comentar aqui rapidinho. Eu não falei na nossa conversa. Não sei se a maioria deve conhecer o pastor Cláudio Duarte, aquele que faz muita brincadeira. Ele fala bastante que a esposa dele que ele acorda muito feliz,
né? Todo dia ele acorda, e a esposa dele acorda, parece, e ele fala isso brincando. Ela fala assim, ela acorda mal-humorada, parece que ela se arrependeu de não ter morrido durante a noite, né? Eu falei para o meu marido, eu acordava assim. Antes de abrir os olhos, a sensação que eu tinha foi, caramba, de novo, mais um dia, né? Porque o sentimento suicida do crente não é eu quero me matar, era Senhor me leva, né? O do crente é assim. E, gente, a Camila está falando com muita leveza algo que é muito sério. Isso pode estar acontecendo com você. E você precisa de ajuda das pessoas que estão em volta, do médico, do remédio e do Espírito Santo para estar com você em todos esses caminhos. Você não é escravo da doença, eu não sou escravo, o Senhor já levou. Em Cristo nós estamos curados. Mas esse processo, só o Espírito Santo podia estar com você. Não, e o remédio para mim era muito difícil, porque eu queria ser curada, na verdade. Eu servia o Deus do impossível, e eu precisava de uma cura sobrenatural, porque o meu cérebro não ia fabricar os hormônios. Então, eu pedia isso todos os dias, e todas as vezes que eu entrava numa crise, eu falava para Deus de novo, né? Até que eu entendi que, na minha cabeça, tá, gente? Eu não estou falando que isso é o certo. Na minha cabeça eu entendi, tá bom, o Senhor não quer, né? O Senhor não quer me curar, né? Se Ele falou para Paulo que a graça dele bastava, mas quem sou eu para não viver só com a graça de Deus, né? Então tá bom. Então eu falei para o Senhor, cansei de orar e o Senhor não me ouvir. Então, já que o Senhor não me ouve, então eu vou viver a minha vida, mas eu preciso da Tua graça. Porque sobreviver não dá, eu quero viver. E aí eu dormi e fiquei curada. Não. E aí eu fiquei meio #chateada com Deus. Gente, eu sempre tive a consciência certa de que a minha salvação foi resolvida há 2000 anos atrás. Eu não tinha problema nenhum com isso. Deus era soberano, lá no céu, tudo certo. Ele só não estava a fim de me curar, e tá bom, né? E aí eu não enxergava um Deus de amor nessa história, porque, para mim, Deus era o soberano, não o meu pai. Né? Ele era só o soberano que criou todo o universo e me salvou. Amém, um dia eu vou encontrar com Ele no céu. Aqui na Terra é sofrimento mesmo, e vamos seguir a vida. E isso continua por toda a sua juventude. Tudo, então, tudo. Só que aos 35 anos... Você engravida, você já tinha um filho, você teve o Henrico? Eu tive o Henrique, casei, tudo normal, mas a gente tinha as crises e tal, e vamos embora, né? E aí você engravida de 2. Aí eu engravidei das meninas, que são gêmeas, e aí o pessoal sabe que uma gestação gemelar bagunça mais ainda os hormônios, e aí entramos numa nova crise, né? Na verdade, eu tive síndrome do pânico durante a gestação, porque foi bagunçado, mas eu já estava assim, grande novidade, né? O Senhor não curou mesmo, então tá bom, né? Só foi um período que bem, e agora vamos viver com a crise do pânico. E aí eu estava muito mal, e nessa época minha mãe também, porque a gente orava muito e pedia muito para que o Senhor ajudasse na gestação, que essa gestação fosse até o final e tal, e a gestação foi um caos. E, para mim, nenhuma novidade. Deus está lá no céu mesmo, Ele não está preocupado comigo, Ele me deu a graça dEle e eu que vivesse com essa graça. Então, tá bom. Gente, isso eu estou falando, uma pessoa que nasceu no Evangelho, mas as minhas filhas têm só 6 anos. Né? Então, eu vivi um relacionamento com Deus à distância, Ele lá no céu e eu aqui. E aí, no parto das meninas, eu tive uma síndrome muito rara, síndrome de HELP, e as meninas nasceram muito, que não tem nada a ver com a depressão, tá? Não tem nada a ver, é só porque eu sou abençoadinha de Jesus, eu tenho um monte de coisa mesmo, da saúde. Aí eu tive o HELP, as meninas nasceram muito prematuras, eu fui para a UTI, eu conheci as meninas 5 dias depois que elas nasceram só, e no quarto na verdade, eu fui tomar banho, que eu tinha que tomar um banho, acho que era com sabonete de enxofre lá, para não ficar levando contaminação para a UTI. Nesse banho, eu estava ouvindo um CD do Hillsong United. E eu estava ouvindo o CD em inglês, e a letra da música não falava nada a ver com o que eu estava pensando, mas, no banho, eu ouvi uma ministração que declarava o Salmo 124, que fala, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor?
E aí eu mesma respondi, né? Falei, eu estaria na cova, né, se não fosse o Senhor. E as meninas também, né? Aí eu levantei, sentei na mesinha do quarto do hospital, e o Senhor, ele me abriu o livro, né? Ele fez um inventário da minha vida, desde aquela foto lá que eu estou no berço chorando, até aquele dia, e tudo que aconteceu também durante a gestação, e ele me mostrou que ele nunca esteve longe lá no céu, sem se importar comigo. Na verdade, ao meu lado ele estava, em cada olhar, em cada caminhar, em cada comprimido que eu tomei, em cada suplemento que eu descobri depois. Eu não tomo remédio há muitos anos mesmo, porque nessa caminhada de decepção com Deus, a graça dele que eu pedi foi derramada. Então, na graça dele, eu encontrei um estilo de vida que faz com que o meu cérebro fique equilibrado. Eu encontrei suplementações que todo mundo tem que tomar, tá, gente? Mas, no meu caso, é primordial. Eu não posso ficar sem determinadas suplementações, que eu brinco com meu marido, o combo da felicidade está acabando, tem que encomendar o combo da felicidade, que é uma suplementação, e eu não alimentação, tem alimentos que colaboram para eu ficar bem ou mal. Então, eu adquiri um estilo de vida, ele foi me mostrando a graça dele em todos os momentos, até nos que eu estava brava com ele, falando que ele estava esquecendo de mim. Gente, ele me mostrou mesmo, parece que ele sentou do meu lado, abriu o livro, falou assim, vou te contar a sua vida, vem cá. E aí eu descobri, no nascimento das minhas filhas, que ele nunca esteve longe lá no céu, que ele estava do meu lado. Amém. E mesmo eu tendo tentado colocar o Senhor dentro de uma caixinha, porque eu achei que ele podia me curar só através do sobrenatural, ele mostrou para mim que ele me ama, mas que ele é soberano sim, e que ele ia me curar do jeito que ele queria. Uau. E ele me curou através da medicina, através do estilo de vida, através do conhecimento que ele derramou sobre a graça comum dele que ele derramou. E já estava disponível para mim. Gente, os médicos falavam para mim o que eu tinha que fazer, e eu não fazia. Eu lembro que uma vez um médico mandou eu comer chocolate amargo. Eu não como chocolate, tá, gente? Aí o médico mandou comer chocolate amargo, eu fiquei muito brava com ele. Você está de sacanagem comigo, né? Porque eu estou morrendo de dor no peito, eu quero morrer e você quer que eu coma chocolate? Ele falava para mim, vai fazer musculação. Eu falei, que mané musculação? Eu gosto de natação. Ele falou, não serve natação, é musculação que você tem que fazer. Ele falava para mim, como que é luta, é soco, é jogar a gente no chão. É isso que faz com que o seu cérebro produza os hormônios que a gente quer. E eu não fazia nada disso, gente, porque eu achava pouco. Eu queria o sobrenatural de Deus. Até o dia que eu tirei Deus da caixinha e falei assim, Senhor, faz o que o Senhor quiser mesmo. E aí ele fez. E ele fez. O cuidado do Senhor sobrenatural acontece nas ações diárias ordinárias. Muitas vezes nós estamos esperando uma coisa mística acontecer. Cair fogo do céu. A gente está esperando alguém pôr a mão na cabeça, agora eu vou ser curada. A cura. Isso foi muito. Você também esperou, né? Todo mundo que orava por mim, depois não acontecia nada. Mais uma vez. A gente está aqui hoje para te lembrar que o Senhor está perto. Depressão não é brincadeira. É dor profunda. Uma das nossas cis acabou de me escrever aqui, ela falou, a minha irmã morreu de síndrome do broken heart, do coração partido, depressão profunda. Morre, faz o coração parar. É horrível, gente. A dor do seu coração não é desapercebida por Deus. Mas Ele colocou gente do seu lado para te ajudar, às vezes ir ao médico. Ele colocou gente do seu lado, às vezes para te ajudar, tem que comer um chocolate amargo. Vamos fazer exercício. Vamos fazer o que você não gosta. Discípulo de Jesus é aquele que faz o que precisa fazer. É aquele que está disposto a morrer para si mesmo, para viver um milagre de ser restaurado, não do jeito que você queria, mas do jeito que Ele planejou. Não demorem tanto para descobrir isso como eu demorei. Amém. Eu quero orar. Vamos orar, cá. Fica de pé. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você... Oi? Pode ficar, né, querida? Você acha que eu vou largar você assim?
Talvez você está passando por uma dor profunda que você não sabe explicar. Talvez você tenha dores que você esconde com um sorriso bonito, com uma cara simpática. Talvez você tenha escondido as suas dores atrás do lugar de fé, inclusive assim, não, Jesus é bom, eu não posso chorar, eu não posso ficar triste. Hoje a gente está aqui para te lembrar que Deus pode, Ele está com você nesse lugar. No lugar da tua dor, Deus está perto. Mas você não vai conseguir fazer isso sozinha. Talvez você vai precisar de uma mãe que gerencie as coisas. Você vai precisar de uma família de Cristo que vai falar, eu vou com você no médico. Às vezes você não vai no médico, vocês vão ficar do seu lado esperando você parar de chorar. Esperaram muito. Esperaram por parar de chorar. Só que a tua dor, ela não fica num lugar escondido. A Camila está aqui e o Senhor a permitiu ter coragem de, tantos anos depois, poder compartilhar publicamente, porque a dor dela vai gerar cura em você. Amém. A dor dela, a cura que o Senhor continua fazendo. Porque ela ainda não pode parar de tomar remédio, suplemento. Ela toma um outro tipo de medicação. Mas é uma coisa que sim. E o Senhor mostra, eu te dou graça quando dou sabedoria. Eu e você não precisamos viver mortos na nossa dor. Jesus já morreu. E como a Paulinha falou, em Cristo, e você falou, em Cristo eu já tenho tudo. Em Cristo eu já estou curada. Ele levou sobre mim todas as minhas dores. Então lá, com Ele, na eternidade, acabou. Mas por enquanto, eu vou testemunhar que Ele está perto, apesar da dor. Quem vai fazer a oração, óbvio que é você. Olha quem está do teu lado. De repente você tem alguém do seu lado que você já conhece a história e que você sabe que aquela pessoa tem lutado contra questões psicológicas, psiquiátricas. Se não, só vai do ladinho de alguém e ore pela irmã que está do seu lado. Talvez você não saiba a história, talvez ela não teve coragem de compartilhar ainda. Mas a gente pode orar juntas, umas pelas outras, porque afinal de contas isso é sisterhood, né? Oi? Clara, a Camila vai orar ajoelhada. Se você quiser orar ajoelhada, você ora também. Amém? Amém? E eu vou me juntar a ela. Senhor, meu Deus, eu te louvo, Pai, porque Tu és perfeito e maravilhoso, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor não nos desampara, Senhor. O Senhor é detalhista, o Senhor é perfeito. Obrigado, ó Pai, porque mesmo quando não sentimos, o Senhor ali está, ó Pai. Mesmo quando não percebemos, o Senhor ali está, ó Pai. E assim como o Senhor derramou a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor sobre a minha vida, ó Pai, eu te suplico, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre a vida, Senhor, de cada pessoa que possa estar, porventura, sentindo algo parecido, Senhor, algo menor, algo maior, algo assolador, ó Pai, que o Senhor possa derramar essa graça, essa misericórdia, que a pessoa possa sentir, que a minha irmã possa sentir, ó Pai, a Tua presença, Senhor, na vida dela, o Teu agir, Senhor, em cada detalhe, ó Pai. Desperta, Senhor, aqueles que dormem, ó Pai, aqueles que acham, Senhor, que o Senhor só pode agir sobrenaturalmente. Não, Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus e o Senhor faz como o Senhor quiser. E nós te glorificamos porque o seu jeito é sempre perfeito, Senhor. É sempre, ó Pai, a melhor opção, ó Pai. Nós sabemos disso, Senhor, e nosso intelecto, ó Pai, agora que desça para o nosso coração, ó Pai. Que o nosso coração seja acolhido por Ti, Senhor. E que o nosso coração perceba esse acolhimento, ó Pai. Derrame, Senhor, sobre a vida de cada uma das minhas irmãs. Aquelas que estão sentindo e aquelas que vivem a dor com a pessoa que ama, como a minha mãe viveu, ó Pai. Derrame graça, Senhor, sobre aquele que cuida, Senhor. Aquele que precisa amparar, aquelas mães atípicas aqui, ó Pai, independente do tipo de problema, ó Pai, seja neurológico, seja psiquiátrico, ó Pai, não importa, Senhor, porque nós sabemos que Tu és Deus maior do que qualquer diagnóstico, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que as minhas irmãs, ó Pai, as que estão aqui ou as que estão online, ó Pai, possam perceber o Teu cuidado,
cuidado, ó Pai, o teu cuidado detalhista, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, elas possam levantar e andar, ó Pai, fazer o que tem que ser feito, ó Pai, reconhecer que Tu és Deus, sim, e que a parte delas elas têm que fazer também, ó Pai. Em Teu nome nós te pedimos, ó Pai, que o Teu detalhe, o Teu cuidado detalhista, ó Pai, seja percebido por cada uma, Senhor. E que a Tua cura, ó Pai, da Tua maneira, seja derramada sobre o coração de cada uma das minhas irmãs, ó Pai. Eu Te louvo e Te engrandeço, porque hoje, além de saber, eu sinto, Senhor, que o Senhor nos ouve e nos acolhe. Em nome de Jesus eu Te peço, ó Pai, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar.